João 19 inicia já falando que Pilatos mandou Jesus para ser açoitado. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram sobre a cabeça de Jesus e o vestiram de púrpura. Enquanto zombavam e escarneciam dele, eles diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam bofetadas na cara de Jesus. Então Pilatos sai de novo diante do povo, fora, e diz: "Olha, eu trago para fora para que vocês saibam que nele não há crime algum." Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos, a roupa de púrpura, e Pilatos disse: "Eis aqui o homem." Vendo Jesus ali, os principais sacerdotes, os servos, clamavam dizendo: "Crucifica, crucifica." Disse Pilatos: "Tomai-vos e crucificai-o, porque eu não vejo crime algum nele." Responderam os sacerdotes, né? "Nós temos uma lei, segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Assim começa João 19. Chega a dói, né? De você ver tanta injustiça, tanta maldade. Imagino, eu fico pensando, se Jesus, um homem perfeito, um homem que não tinha pecado algum, um homem santo, um homem que fez o bem pleno e abertamente, né? Ele não fazia milagres, né, em lugares escuros ou em lugares desconhecidos. Todos sabiam da fama de Jesus. Se um homem desse chegou porque queria fazer a vontade de Deus, né? E a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo em carne, perfeito, santo, conseguiram por maldade, por ódio, destruí-lo dessa forma. Realmente, como que ocorre o mal nessa terra, não é verdade? Eu fico pensando dessa maneira: como um homem perfeito desse, que tudo que queria era fazer a vontade de Deus, passou pelo que passou. E isso é um ensino para cada um na face da terra que desejar fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque é o que Jesus falou: se chamaram a Jesus de Beelzebu, vocês não são maiores do que ele, né? Então se xingavam a Jesus, se ofendiam a Jesus. Ele, sendo perfeito, conseguiam achar, né, em palavras, em argumentos, situações para dizer isso de Jesus. Imagina de mim, de você, que é um ser humano e que quer a vontade de Deus também, né? E é falho. E isso é algo para se pensar, porque se Jesus foi submetido a tudo isso para fazer a vontade de Deus, quanto mais os seres humanos falhos e mortais terão que passar na mão realmente de pessoas assim, religiosas, de pessoas assim, cheias de ódio, de pessoas assim, cheias de malignidade dentro do coração. Você vê que o que levou Jesus à morte foi simplesmente o poder, não é verdade? Pilatos, que embora fosse um ateu, que era um homem que não seguia as leis judaicas, que não conhecia o Deus de Israel, ele que cria e via que Jesus não tinha crime algum, que estava injusto aquilo, que aquilo estava mal resolvido. Você percebe que ele, por medo de perder o poder, acaba cedendo, né? Os sacerdotes
com medo de perder o lugar, né? Então tudo se move em prol realmente daquilo que é o sentimento humano. E diz então a palavra do Senhor que Pilatos, quando ouviu que os sacerdotes diziam que Jesus se expôs e se colocou como filho de Deus, diz que Pilatos ficou atemorizado. Querido, você tem noção disso? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus não sentiam temor em cometer injustiça, não sentiam temor. Mas Pilatos, que não cria, sentiu medo, sentiu temor. Falou, mas e se ele for realmente o Filho de Deus, né? E diz então que ele vai lá na audiência, ele vai até Jesus e pergunta para Jesus, de onde você é? Mas Jesus ficou em silêncio, não respondeu nada. E Pilatos falou de novo para ele, você não fala a mim? Você não sabe que eu tenho poder de te libertar, assim como eu tenho poder para te crucificar? Eu tenho poder para te soltar. Fala comigo. E Jesus falou, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse entregue. Pior é aquele que me entregou a ti. Esse tem maior pecado do que tu, né? Então, na verdade, em todo o tempo, Cristo sabia que ele não estava nas mãos dos homens. Maior poder realmente está nas mãos de Deus. E nenhum poder é dado aos homens que o Senhor não tenha entregue. Agora, aqueles que eram conhecedores das Escrituras e tinham entregue ele a Pilatos, estes sim teriam maior culpa por estar cometendo tal injustiça e tal barbárie. Diz então que Pilatos, versículo 12, procurava todas as formas para conseguir soltar Jesus. Senhor, né? Às vezes você vai ver isso, que um ímpio, né, um descrente, ele tem mais discernimento, ele tem mais poder de análise do que os próprios religiosos. Você já pensou isso, né? Quantas pessoas você conheceu também já que o ímpio, ele na verdade, ele tinha, né, mais amor, e eu não me refiro a alguém que exerça uma religião que julgue que a caridade salva, né? Porque a Bíblia fala, ainda que eu distribua meus dons aos homens, se eu não tiver amor, não vale de nada. Então não é o dar em si, mas é o amor em dar, né? Porque há pessoas que elas exercem uma caridade, elas exercem atos de amor, mas não em prol do próximo. Elas exercem visando beneficiar-se, né? Eu preciso fazer a caridade para eu ser salvo. Eu preciso ajudar aquela criança, né, para eu não amanhã eu ser ajudado, né? E não por amor, é diferente. E aqui você percebe que Jesus fala isso, que aqueles que eram conhecedores e praticavam na verdade aquela injustiça, né, mantinham aquele ódio desordenado no coração, eles cometiam mais crime do que aquele que, embora não conhecesse a Deus, tinha análise e tinha um coração quebrantado para ter um discernimento e misericórdia, né? Então, guarde isso. A religião não salva ninguém. O que salva realmente é a fé no Filho de Deus. Então, você vai conhecer pessoas que não têm uma religião, mas são pessoas boas, naturalmente boas, são pessoas que têm amor no seu coração, e às vezes você compara a uma pessoa que se diz religiosa e não o tem, né? Que se diz religiosa, mas não tem essa marca, e foi isso que aconteceu ali,
né? Jesus sabia muito bem o que Pilatos estava fazendo era um erro. Ele estar ali cumprindo a vontade do povo e sentenciando o homem justo, sim. Mas maior erro era estava sobre aqueles que, conhecendo a vontade de Deus, estavam, na verdade, agindo com toda aquela maldade e com todo aquele ódio no coração. Pilatos buscava meios para soltar Jesus, mas eles clamavam: se soltares este, Pilatos, não és amigo de César. Olha só a manipulação, né? Se soltares este, qualquer que se faz rei é contra César. Então eles já estavam usando o que de ameaça, né, para inibir, né? Ó Pilatos, se você soltar, né? Se você fizer isso, quer dizer que você está a favor, né? Então você é contra César, porque se ele se intitula rei, então olha o grau, né, daquilo que é a manipulação, a dominação. Até quem ousava ter um sentimento correto com relação àquilo que era consertar a situação, eles usavam da manipulação para colocar e manter a pessoa presa no mesmo sentimento que eles. É o que se diz. Aquele que te odeia, ele vai buscar meios para fazer outras pessoas te odiarem da mesma maneira que eles. Então, em Pilatos ainda havia um sentimento de análise, em Pilatos ainda havia uma compaixão, em Pilatos havia ainda um senso de justiça, então eles usavam da coesão, né, para intimidar, para que Pilatos não ousasse liberar Jesus. Ouvindo Pilatos esta ameaça, né, que já estavam colocando o nome de César no meio, que quem soltasse Jesus era contra César, então ele leva Jesus para fora, assenta-se no tribunal e ali era a preparação da Páscoa. Ele, naquele momento, apresenta Jesus diante do povo e diz: eis aqui o vosso rei. Preste atenção no detalhe, já estavam preparando a Páscoa. E na verdade, queridos, espiritualmente tudo estava determinado, porque como nós já vimos, Cristo é o Cordeiro de Deus que seria sacrificado na Páscoa. Então ali, às vésperas da Páscoa, Pilatos põe Jesus e apresenta ao povo: eis aqui o vosso rei. Mas naquele momento, enquanto ele dizia palavras como essa, né, acalmando, né, tentando enternecer corações, tentando mudar sentimentos, eles começaram a gritar de lá: tira, tira, crucifica, né? E disse Pilatos a eles: vocês querem que eu crucifique o vosso rei? E os principais dos sacerdotes, hipócritas, né, falaram: nós não temos rei senão César. Meu Deus! E isso é o cúmulo, né, na verdade, do que era o judaísmo, porque o judaísmo em si, na verdade, não queria se submeter a ninguém. Mas, num momento desse, para manter uma acusação, para manter a condenação, para manter o juízo e a perseguição, eles eram capazes de dizer qualquer palavra. E eles disseram para Pilatos: nosso rei é só César. Quer dizer, nós estamos defendendo César e não nosso interesse, né? Eles jamais iam admitir que eles estavam sendo movidos simplesmente pelo ódio. Eles jamais iriam assumir que eles estavam se movendo simplesmente pela inveja. Eles jamais iriam admitir que eles estavam se movendo por sentimentos demoníacos e malignos. Não. Eles precisavam defender toda aquela motivação, né, tão truculenta deles, né? Então, qual era a justificativa? O nosso rei é César. Nós estamos defendendo César. É só por César que nós estamos falando. E como ele disse que ele é rei, né? E só há um rei que é César, entende a estratégia, né?
E diz então que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando Jesus às costas, uma cruz, caminhou para o lugar chamado Caveira, que é Gólgota. Ali crucificaram a Jesus, com ele outros 2 homens, um de um lado e outro de outro. Pilatos escreveu um título, uma placa em cima, dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E os judeus ainda ficaram indignados, eles não queriam nada que ligasse Jesus a eles, né? E isso é algo muito real, né? Queriam apagar o nome, queriam exterminar totalmente qualquer vestígio de Jesus, porque na verdade o nome de Jesus simplesmente causava, né, neles todos aqueles sentimentos maus que eles sempre tiveram. Então eles ali falam que não é para manter aquela placa. E Pilatos fala: sim, eu fiz e assim vou manter, e dessa forma será. E ocorre isso realmente, perceba, na sua vida, naquilo que é a sua caminhada. E diz então a palavra do Senhor que naquele momento eles também reclamam por causa da placa e Jesus ali é despido, tiram as vestes de Jesus e começam a trocar, né? A lançar sorte sobre aquela veste de Jesus, né? A querer ficar, porque ele tinha uma túnica de linho toda fechada, e eles começaram a disputar quem ficaria com aquela túnica do Senhor Jesus. Os soldados agora é quem fazem essas coisas. Perceba, queridos, que todos têm participação direta ou indireta na condenação de Jesus. E Jesus estava ali sendo, na verdade, condenado no lugar de todos nós. Então, ele morreu no lugar dos religiosos, ele morreu no lugar, né, dos fariseus, ele morreu no lugar do povo, ele morreu no lugar dos líderes, ele morreu no lugar dos soldados, e todos estavam ali simplesmente alheios àquela injustiça. Diz então a palavra do Senhor: quando Jesus viu que tudo já tinha se cumprido conforme a palavra, então ele se volta para os discípulos, ele se volta para os soldados e ele diz: eu tenho sede. E então levantam até ele um vaso cheio de vinagre, uma esponja, eles molham a boca de Jesus. E na verdade aquele vinagre era a última gota de amargor que ele iria beber aqui na terra. E assim que ele bebe aquela última gota de vinagre, ele então declara: está consumado. E ele inclina a cabeça e ele entrega o seu espírito ao Senhor. E isso tem um significado também muito grande. Preste atenção: um homem que queria fazer a vontade de Deus, um homem que lutou de todas as formas por cumprir a vontade de Deus, é perseguido todo o tempo, buscam situações, circunstâncias sempre para difamar, para destruí-lo, para acusá-lo, para condená-lo, para julgá-lo, até que conseguem aquilo que querem. E então, sem nenhum tipo de pestanejar, né? Sem titubear, eles prosseguem com o seu plano de destruir aquele que era um homem que amava extremamente a Deus. E diz então que Cristo vai, ele segue naquele caminho, ele é difamado, ele é humilhado, ele é esbofeteado, ele é envergonhado, ele é exposto, né? Ele é colocado ali de todas as formas, vilipendiado, ele é esmurrado, ele é chicoteado, e então ele é crucificado. Ali ele ainda continua sendo humilhado, mesmo passando pela dor, até que colocam o vinagre na boca dele, a última gota, né? Quando ele fala que está com sede, ainda colocam mais um pouquinho de amargor nele,
Então ele suspira e entrega o seu espírito a Deus, está consumado. Ele fez o que ele tinha que fazer até o último minuto da vida dele. Isso é um ensino para todos. Ele era perfeito. Ele era 100% homem, mas ele foi um homem perfeito, que nunca pecou. E ele, por querer fazer e cumprir a vontade de Deus, passou por isso. Então imagina você, se quiser de todo o coração e sinceridade fazer a vontade de Deus. Não vai ser diferente disso. Se você quiser ser só mais um religioso, se você quiser ser só mais um, acusador, destruidor dos irmãos, se você quiser ser só mais um que mata, que rouba, que usa, do templo para aquilo que é autopromoção ou enriquecimento, nada vai, te abater. Mas se você quiser fazer a vontade de Deus, se você quiser amar, se você quiser conduzir com sinceridade, com puro coração, independente das suas dificuldades, tenha certeza, você passará por todas essas situações. De todas as formas, o inferno, a religiosidade, a malignidade tentará realmente parar os seus passos, tentará realmente ter condições e situações para te perseguir, para te acusar, para te julgar e para te condenar. Aqui, Jesus tomou o último gole daquele amargor, daquele vinagre, E é isso que eu declaro na sua vida, Tenha uma última pitada de vinagre, Até que se consuma realmente a obra de Deus. E a nossa parte, que nós queremos que a obra do Senhor seja feita, independente das nossas falhas, independente das suas deficiências, independente de tudo, você que ama a Deus, tenha certeza, depois que Cristo toma aquela última gota de vinagre, Ele se entrega, ele rende o seu espírito. E então, diz a palavra do Senhor, que ele parte para o Senhor. Vamos prosseguir aqui na mensagem. Diz então que para que o corpo de Jesus não ficasse na cruz, afinal era sábado, o que importava para eles era, como sempre, cumprir a lei. Se para cumprir a lei for necessário fazer o que for, matar, despedaçar, é cumprir a lei, Então, como era sábado, Jesus tinha morrido, mas os outros 2 ladrões ali na cruz não tinham morrido, foram lá quebrar a perna deles, aumentar a dor. O que importa é cumprir a lei, De que forma que o que eu vou usar de método para isso não importa. E diz então que eles quebraram as pernas dos ladrões ali na cruz e diz então que Jesus já estava morto, então nesse momento transpassaram Jesus, E sai de Jesus água e sangue, que na verdade simboliza o poder purificador que vem de Jesus para lavar e o sangue dele remidor para trazer perdão para os pecados da humanidade, e aquele sangue, aquela água caem na terra, simbolizando realmente o poder purificador e perdoador do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma também se cumpre a Escritura, que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Depois disso, José de Arimateia, que era aquele discípulo oculto de Jesus, e também Nicodemos, aquele que visitava Jesus só de noite para ninguém vê-lo, pedem o corpo de Jesus, levam o corpo de Jesus envolto em lençóis, e ele ali é envolvido num composto de mirra e aloés caríssimo, e então preparam o corpo de Jesus para o sepulcro. E havia ali no horto um lugar, uma cova nova que ninguém tinha usado, e por ser perto, eles colocam ali o corpo de Jesus Cristo. Medite nessa palavra, é emocionante sempre que nós vemos o momento da crucificação de Jesus, Por quê? Porque são muitas circunstâncias que regem, na verdade, esse momento.
Eu quero que você pense em tudo aquilo que Cristo passou e que você, como um servo do Senhor, que anseie pela vontade do Senhor plenamente, sinceramente, você possa colocar sempre o seu coração à disposição de Deus para que o Senhor possa estabelecer o princípio e o fim de todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus.